Bom dia. Quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Ontem comecei a falar sobre uma das virtudes que devem estar presentes na vida dos cristãos prudentes. E quem são os cristãos prudentes? São aqueles que ouvem e praticam os ensinos proferidos pelo nosso Senhor e Mestre. Falei algumas coisas a respeito dos humildes de espírito, mas quero deter-me um pouco mais neste verso de número 3 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde temos registradas as seguintes palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos e amigos, com certeza a humildade é a virtude que nos ajudará substancialmente na busca de ser tudo aquilo que Cristo deseja que nós sejamos. Sem humildade, não podemos nos aproximar de Deus, nem amá-lo plenamente, nem testemunhar de maneira eficiente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem humildade, não podemos amar e servir aos outros, nem liderar da maneira como Deus quer. Sem humildade, nós não podemos nos comunicar apropriadamente, nem resolver conflitos, nem lidar de maneira correta com o pecado dos outros. Sem humildade, não podemos resistir, em especial, ao nosso próprio pecado. Por isso, devemos abraçar e praticar a humildade, a fim de viver e ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós sejamos. O apóstolo Paulo afirmou em Efésios 4, versos 1 e 2, o seguinte: permitam-me ler para vocês. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. O orgulho é inimigo da humildade. É um dos pecados mais desprezíveis aos olhos de Deus. Onde o orgulho opera e impera, não pode haver humildade. Por mais que nós não queiramos admitir, todos nós temos orgulho, todos, sem exceção. A questão não é se eu tenho orgulho, mas sim onde ele está, quanto dele tem operado na minha vida, como é que ele se manifesta. Meus queridos, em toda a Escritura Sagrada vemos a manifestação do orgulho na vida das pessoas, e isto nos mais variados aspectos da existência. Vemos orgulho de posição, de habilidade, orgulho de realizações, de riquezas, orgulho de posse, de conhecimento, de sabedoria, orgulho de grandeza espiritual, de justiça própria, orgulho de ser estimado ou querido, orgulho de experiências espirituais, orgulho. A nossa carne se inclina ao orgulho. Um homem orgulhoso é um adorador de si próprio. Algumas pessoas tentam esconder seu orgulho por detrás de ações e palavras espirituais, mas apesar disto, o orgulho permanece no íntimo delas. Os sinônimos bíblicos mais comuns para o orgulho são vanglória, vaidade, arrogância, altivez de espírito, soberba, escarnecimento, egoísmo e por aí vai. Se existe algo que jamais encontraremos nas Escrituras Sagradas, são afirmações do tipo: ora, você está se subestimando muito, ou do tipo: você precisa ter mais consideração consigo próprio. Em vez disto, Deus nos oferece muitas histórias e avisos para desencorajar esse tipo de atitude. As Escrituras nos exortam a parar de focalizar em nós próprios ou naquilo que nós queremos. Nas páginas da Bíblia podemos observar inúmeras ilustrações sobre o orgulho. E o exemplo mais emblemático do pecado do orgulho é o de Satanás. Ele tornou-se o protótipo de toda pessoa orgulhosa quando questionou e negou a Deus. Mas existem muitos outros exemplos. E só para citar alguns, eu lembraria de Uzias, que foi um rei que serviu a Deus por muitos anos, tornou-se próspero, famoso e forte, mas quando chegou neste nível, diz as Escrituras Sagradas, que exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Também posso citar Nabucodonosor, rei de um dos mais admiráveis impérios que já existiu, o Império da Babilônia. Ele arruinou a sua vida,
até que ele se humilhou diante do Altíssimo, louvando aquele que, nas suas próprias palavras de reconhecimento, pode, disse ele, humilhar aos que andam na soberba. Poderia citar também o fariseu, descrito por Jesus em Lucas 8, na sua parábola, quando ele orava de si para si próprio, porque ele se considerava alguém muito correto e muito superior. Poderia citar ainda outros exemplos que constam das Escrituras, de homens que foram arruinados pelo orgulho, tais como o rei Saul, o rei Herodes e outros tantos mais. A verdade é que a Bíblia nos fornece muitos avisos a respeito do desejo que nós temos de exaltar e satisfazer o próprio eu. Deus tem sido fiel em referir-se ao destrutivo pecado do orgulho, utilizando versos como este que eu quero repartir com vocês. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Meus queridos, quando uma pessoa é orgulhosa, ela está centralizada em si mesma. Não é raro ouvirmos pessoas admitindo o seu orgulho. Elas dizem, eu sou um sujeito orgulhoso mesmo. A princípio isto parece soar como um surto de humildade, mas ao final o que acontece é que esta pessoa não apenas admite o fato, mas acaba permanecendo neste estado como se isto fosse parte natural do seu próprio caráter. Certo homem de Deus, certa feita, afirmou: para a maioria das pessoas, o orgulho é tão indiscernível que elas o defendem quando falamos contra eles. E não nos iludamos, pois até mesmo uma pessoa tomada de autopiedade, absorvida em si própria, vivendo constantemente para administrar certo senso de fracasso, também é uma pessoa orgulhosa, pois centraliza seus pensamentos e seus sentimentos no fato de não ter sorte ou no fato de que os outros são melhores ou mais bem-sucedidos do que ela. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo declarou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque Tu nos ensina que uma das virtudes do cristão verdadeiro é a humildade de espírito, que se contrapõe a todo tipo de orgulho, toda espécie de altivez, toda arrogância. E o Senhor nos chama a termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se fez servo, serviu, serviu, Senhor Deus, humildemente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mostrarmos na nossa vida, de forma natural, como um espelho do Senhor Jesus Cristo, um espírito humilde, e que possamos tirar de nós toda a tentativa de queremos nos elevar acima dos outros e também, Senhor Deus, não nos submetemos ao Senhor. Dá-nos a Tua graça e que sejamos humildes de espírito, por louvor da Tua glória. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz.